Estou aqui com um vídeo do Caio Fábio, né, sobre... Caio Fábio comenta a morte de Padre Quevedo e fala sobre a paranormalidade. Vamos ver aqui o que ele fala aqui. Não é isso que ele fala. É droga de propaganda. Tá, vamos falar aqui. Primeiro, o Caio Fábio está falando que existe paranormalidade. Um erro muito comum dos cristãos é falar, e quando fala, não fala segundo os oráculos sagrados. Esse é um erro muito comum. Nesse vídeo, que depois vocês podem ver aí, que está aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Aqui, ó. Ele fala que algumas pessoas têm essa paranormalidade, né? E que esse discernimento de espírito é um fruto do Espírito Santo, negativo. Os frutos do Espírito Santo, o mundo não conhece o Espírito Santo, não pode ver nem o entende. Isso as Escrituras dizem. Então, aquele que fala, fale segundo os oráculos sagrados. Percebemos no Novo Testamento, quando Paulo encontra uma jovem que adivinhava as coisas, e olha a semelhança que tem dessa jovem com o João de Deus, por exemplo, que é tido como paranormal aí. Essa jovem, toda vez que Paulo saía para oração, e ele queria fazer isso escondido, né? Porque ele não saía entrando pelas cidades, que tinha cidades que não recebiam o evangelho, não aceitava a pregação. Então ele tinha que pregar e fazer os cultos escondido. Toda vez que ele saía de casa, aquela jovem vinha perturbar e gritar: esses são servos do Deus Altíssimo, e anuncia o caminho da salvação. Então, por várias vezes, aquela mulher fez isso. Logo, ele entendeu que se tratava de um demônio, porque como Paulo não tinha hora marcada para sair de casa, como que aquela mulher sabia o horário que ele saía? Inspiração demoníaca. Então, estava perturbando o evangelho, então era algo contra Deus, né? E se persistia. Então Paulo relata isso para a gente ter um conhecimento de que isso pode acontecer com você no futuro. E também porque Deus queria libertar aquela mulher que era escrava. Quando Paulo expulsa o demônio daquela mulher, ela parou de adivinhar tudo. Então, aquilo que para as pessoas se era uma coisa paranormal ou até uma inspiração divina, não passava de uma manifestação demoníaca. Como você vê pessoas aí cartomantes, pessoas que adivinham a mão, isso não vem de Deus, porque adivinhação é proibido. Nenhuma profecia é de particular elucidação. Você não pode dizer nada se Deus não revela. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele conhece o futuro, o destino, tudo. Só Ele. Então, a Bíblia diz, homens santos falam da parte de Deus. Então, quando você vai falar uma profecia, Deus me revelou. É impossível que não aconteça. Ah, mas tem como é que é o nome da mulher que eu esqueci? Esqueci, Vavá, não sei o quê. Uma mulher cega aí que adivinha as coisas, que já morreu, não sei se já morreu, sei lá. Mama, não sei o quê. Ela adivinhava as coisas, errou muitas profecias, não é de Deus. Nenhuma profecia é de particular elucidação, você não erra a profecia. Se não é de particular elucidação, interpretação, não vem de você mesmo, você diz, Deus assim revelou. Se não acontecer, não é Deus. É simples assim. 100% de chance de acerto quando a profecia é de Deus. O resto não é de Deus. Deus é perfeito. Então, aprenda isso. Ah, o cara adivinhou que o avião ia cair, ia fazer... Isso é falcatrua do mundo. Isso, sei lá, se é uma inspiração demoníaca, eu não sei como é que funciona isso, probabilidade... Mas a Bíblia diz, aquele que fale segundo os oráculos sagrados. Eu não posso ficar pegando texto de psicologia, texto de paranormalidade, parapsicologia, e ficar tentando entender as coisas espirituais por meio desses enganos. Por quê? O homem natural não entende as coisas do espírito. A Bíblia é a sagrada escritura. Aquele que fale segundo os oráculos sagrados. Então eu vou consultar os oráculos sagrados. Se houver resposta acerca do que eu preciso, né, às vezes nem é que você precisa, se houver resposta para isso, bem. Se não tiver, vou me contentar em viver no mistério, né?
Então não foi Deus que revelou. Então quando Paulo expulsa o demônio daquela mulher, ela parou de adivinhar tudo. Foi o maior problema que Paulo arrumou naquela cidade. Porque os homens que faziam nifes de prata, eu acho que era a deusa Diana que faziam esses nifes de prata para uma deusa Diana. Ou seja, viram que a esperança de lucro deles se desfez, porque aquela mulher não adivinhava mais nada. Eles espancaram Paulo, arrumaram um problema. Por quê? Porque tudo estava envolvendo um círculo financeiro. E aquelas adivinhações dela apoiavam uma religião falsa. O diabo sempre vai tentar colocar uma religião no coração das pessoas, porque não tem, sem Deus não tem nada no coração do homem, né? Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém vai a Jesus se Deus não revela, né? Você vê lá o altar ao Deus desconhecido, que é uma história lá, não sei se é lá em Éfeso, que existia um altar ali ao Deus desconhecido, um altar que não era o único que não tinha imagem, né? E Paulo vai pregar naquele lugar e ele percebe que havia uma manifestação de Deus naquele lugar, porque anos atrás, na história, né, da filosofia, da literatura daquele lugar, as crônicas daquela cidade, houve uma grande praga, as pessoas estavam sendo dizimadas e cada um clamava ao seu Deus e Deus não dava resposta nenhuma. Aí chamaram um cara chamado Epimênides, que era tido como profeta e filósofo, e esse cara diz: vamos clamar ao Deus desconhecido, porque ele conhecia um Deus que fazia milagres, né, e ele chamava de Deus desconhecido. Ele não sabia por que Deus o usava, né? Não é parapsicologia isso, era o próprio Deus usando. E eles começaram a clamar esse Deus desconhecido, a praga cessou e por isso existia aquele altar. E parece que em cada altarzinho pequeno, altar onde tinha ídolos, também tinha uma descrição ao Deus desconhecido, mostrando que aquele Deus sem cara, sem imagem, era maior do que todos eles. Mas ninguém o servia porque não tinha imagem. Então Paulo diz: esse aqui é o Deus que eu prego, não é servido por mãos humanas, não tem face. Olha como é que são as coisas. O próprio Deus permitiu que a idolatria tomasse conta daquela cidade até o dia do seu propósito chegar naquele lugar. E ali Paulo pregou, não foram todos que se converteram, mas uma boa parte. Então até o momento de Deus permitiu que o diabo colocasse religiões no coração das pessoas. Porque quando o evangelho vem, parece que não é atraente, você já tem, você está com vinho velho, você não quer o vinho novo, você já tem algo a se apegar, mas Deus vem e arrasa com tudo. Joga por terra tudo aquilo. Na vida de Naamã, exatamente a mesma coisa. Um homem vencedor de batalhas, talvez achasse que a proteção dele nas guerras e todas as promoções fossem fruto da sua adoração. Não sei se era assim que ele pensava, mas possivelmente. Até o dia que ele encontra o Deus verdadeiro, né, que cura a lepra dele, porque os deuses dele não foram capazes de curar a lepra dele. O nosso Deus é capaz de todas as coisas, não é impossível para ele. Com certeza na mente de Naamã devia ter ficado: poxa, o que eu mais quero eu nunca consigo, né, me livrar dessa lepra. Eu posso ter condecorações, mas o soldado mais raso é mais feliz do que eu. Imagina o Naamã para arrumar uma esposa, estando leproso. Quem vai querer namorar um leproso? Imagina que ele de repente nem poderia tomar banho sem roupa, sei lá, como é que era a vida de um leproso, devia ser difícil, né? Eu nem sei como é que o leproso andava sem, assim, no caso ali a lepra era o corpo todo, né? Não era só a mão. Eu não sei como é que o leproso andava no meio do povo, né? Então ele mergulha no Rio Jordão, é lavado totalmente, diz que a pele dele ficou como a pele de uma criança, porque Deus é perfeito, faz tudo mil maravilhas. Então você vê, nunca mais ele ofereceu sacrifício a outros deuses, porque ele encontrou o Deus verdadeiro. Então Deus vem e arrasa com tudo que está errado, né? Aquilo que você crê de errado. Então o Caio Fábio, ele diz que isso pode ser um dom de discernimento do Espírito. Não pode, porque isso vem de Deus e é para aqueles que nasceram de novo. Não pode. O discernimento de espírito muitas vezes é usado na igreja quando uma pessoa acha que está endemoniada, cai no chão, começa a fazer voz de demônio, e o cara entende que não tem demônio ali e diz: oh, tem demônio não, pode levantar. O cara fala: pode se levantar? Mas pode, não tem demônio não. A pessoa acredita que tem demônio, por ela às vezes está passando por um monte de coisa na vida, e ela até faz voz e, sabe, coisa de louco.
Tem gente que é maluco, tem gente que tu não pode confiar, né? E o discernimento de espírito faz o cara entender, com a experiência no trabalho ali, de que não há demônio ali. Isso daí é relato de outros cristãos, porque eu nunca vi isso, mas eles relatam que é dessa forma, né? Eu não tenho esse dom de discernir. A gente tem que ser bem sincero. Se não tem um dom, vou ficar fingindo que tem, né? Tem gente que Deus me revelou, não revelou porcaria nenhuma. Nunca fale que Deus revelou aquilo que não revelou, para você não entrar em juízo, né? Não pode falar, é uma coisa muito séria. Ó, os judeus não falavam o nome de Deus. Você vê muitas citações na Bíblia, reino dos céus. Quando Jesus falava reino de Deus, ele falava para os discípulos. Mas o que sempre falava? O filho do homem, porque não se falava o nome de Deus. Quando Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou, ele se endeusou. Ele falou, eu sou Deus também, eu sou Deus, Deus filho, né? Lógico. Então pegaram em pedras para atacar nele. Tem que entender o contexto do que se passa na Bíblia. Então você não vai entender coisas espirituais sem a escritura sagrada. Não pode ficar pegando referência. Ah, mas tem uma pessoa que é assim, é o João de Deus, por exemplo. A prática dos milagres dele apoiavam a necromancia, que é a arte de consultar os mortos do espiritismo. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus, porque os mortos não falam com a gente, né? Isso está bem explícito na Bíblia. Mas as pessoas acreditam. E por isso, porque elas acreditam, eu vou lá e vou quebrar tudo no templo delas? Não. O nosso evangelho é em paz que se semeia o fruto da justiça. Não tem que ter esses combates que você vê. Passa uma pessoa com turbante, as pessoas já ficam olhando, já ficam até debochando. Gente, pelo amor de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você não precisa estar desesperado com essas coisas, não. Entenda que cada pessoa tem o direito de seguir o que quer na vida, né? Ela não tem o evangelho de Deus, porque Deus ainda não se manifestou. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Cabe a você pregar a palavra de Deus, que tem poder para trazer elas até Deus. Então, o nosso trabalho é pregar o evangelho, não é entrar em contradições, em guerras, em pelejas contra a religião. Não é esse o nosso trabalho. A gente vai falar a verdade, às vezes a verdade mancha a verdade de outras pessoas, né? Mas não podemos deixar de pregar a verdade. Mas no certo mesmo não é ficar entrando em atrito. Ah, o cara botou o som mais alto, eu vou botar o louvor mais alto. Isso não é uma coisa de uma pessoa humilde, de uma pessoa de Deus, né? Tem que ter mansidão. Tem gente que sai desesperado, acha que o evangelho tem que entrar por goela abaixo. Se pregou, a pessoa não quer, vai para outro, vai para quem quer ouvir. Parar um homossexual na rua, você vai pro inferno. Que absurdo é esse? Isso é até um desrespeito. Você pode pegar uma cadeia. Vai lá no cemitério, quebra o trabalho lá do cara, isso é profanação. Você vai profanar aquilo que a pessoa crê. Você dá o direito de fazer o mesmo na igreja. Então você vê que não está certo isso. Então, com o tempo você vai ganhando experiência. Agora, quem são os líderes que fazem essas pessoas fazer isso? Eu te digo. Esses que ficam assim, fulano de tal está fazendo um trabalho, já sei que está fazendo um trabalho para você, pelo amor de Deus. Ou vocês se convertem, ou vocês vão passar a vida toda assim, pensando que sempre tem o mal perseguindo vocês. Olha a inveja só faz mal ao invejoso. A única coisa que o invejoso pode fazer é te tacar uma pedra ou te fazer algum mal fisicamente, mas dizer que o olho grande dele faz murchar uma planta na tua casa não faz murchar nem um pé de feijão se tu plantar. Não tem nada a ver. Mas as pessoas têm essas crendices, né? Quem está em Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. É propriedade exclusiva de Deus. Comece a usar a espada do Espírito Santo, que é a palavra, que foi assim que Jesus confrontou Satanás, com a palavra. Satanás usou a palavra fora do contexto, Jesus botou a palavra no contexto certo, mostrando a audácia, a ousadia do mal usar a própria palavra. E quantas pessoas usam um versículo bíblico todo isolado do contexto para poder apoiar aquilo que ela acredita? Esse é o erro comum da igreja ocidental, né? Da igreja no Brasil, nos Estados Unidos, é pegar um versículo e fazer daquele versículo um mártir, né? Fazer uma história daquilo. Quando você vai ver o contexto, quando você vai ver os mestres que ensinam, os teólogos, não, isso está fora do contexto. Até uma pessoa comum que não tem conhecimento bíblico, mas
que é um advogado, uma pessoa que tem uma inteligência, um professor de português, de literatura ali, vai entender que aquilo ali está fora do contexto. Ele vai te dar uma surra. E aí você vai passar vergonha.